Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estás preocupado e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. O fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos, e ao terceiro dia, no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, dia 4, quinta-feira, na oitava de Páscoa. O texto que nós acabamos de ler hoje é a continuação da passagem dos discípulos de Emaús que nós meditamos ontem. E hoje aqui, como que completando, aquele episódio de ontem, Jesus falava da verdadeira esperança cristã, em que consiste. Bom, hoje Jesus dá prova cabal da ressurreição nos mínimos detalhes. Para nós cristãos, para que não fique a menor sombra de dúvida do que se trata a ressurreição da carne. Quando nós no credo, nos 12 artigos do credo, num dos artigos nós dissemos: "Creio na ressurreição da carne", na ressurreição dos mortos, que é a ressurreição da carne, é o 11º artigo de fé, nós estamos dizendo que essa ressurreição é uma ressurreição verdadeira. É um dogma de fé isso. Crer na ressurreição da carne é um dogma de fé. E Jesus hoje dá provas disso. Veja, Jesus aparece para os discípulos, eles ficam assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus diz: "Por que vocês estão preocupados e por que tem dúvida no coração?" O que Jesus quer hoje falar para cada um de nós é que não pode ter a menor dúvida ao nosso coração com relação à ressurreição e como essa ressurreição será. É a ressurreição do nosso mesmo corpo. Aquele corpo que será sepultado, aquele corpo que sofrerá a decomposição, a não ser que Deus queira preservar, como preservou em alguns santos. Esses corpos ficaram insepultos, como por exemplo o corpo do Padre Pio, que depois de 50 anos enterrado, quando foi feita a exumação, ele estava em perfeito estado, não sofreu nenhuma decomposição. 50 anos. Deus ele pode fazer isso, e ele faz, e de fato, somente na Igreja Católica, somente com os santos católicos, nós vamos encontrar isso. Corpos de muitos santos insepultos que não sofreram a decomposição. Mas isso são graças que Deus dá. O normal é sofrer a corrupção, a decomposição. Mas quando ressuscita, é aquele mesmo corpo. E por que a gente sabe isso? Porque Jesus aqui está dando prova disso. Ele está explicando como é. Jesus aparece: "Olha, vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo."
tocai em mim. Vede, o fantasma não tem carne e ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Irmãos, isso aqui é muito importante. Isso coloca por terra toda a teoria reencarnacionista, toda a teoria de transmigração da alma, toda a teoria que diz que a salvação é de um jeito, de outro. Tudo. Aqui Jesus, ele fala e mostra para nós como será. Nós ressuscitaremos com esse mesmo corpo que nós temos hoje. Por isso, para nós, o corpo não é ruim. Quando nós dizemos que a carne, a luta entre espírito e carne, a carne, nunca estamos falando do corpo. Não estamos falando da palavra grega sarx, não é corpo. A carne ali é a natureza decaída pelo pecado. É a concupiscência. A palavra seria epitomia em grego. Seria outra coisa. Quando nós falamos entre luta de carne e espírito, nós estamos falando dessa condição, essa condição decaída que o pecado, as consequências do pecado original que já foi apagado, isso habita em nós. É disso que nós falamos. Então, para nós não somos gnósticos. O corpo, para nós, ele é bom, porque foi criado por Deus. Deus não cria nada ruim. O corpo é bom, né? E por isso nós precisamos cuidar do nosso corpo. Não idolatrar o nosso corpo, mas precisamos cuidar do corpo. Por quê? Porque esse corpo, ele ressuscitará. Entende, irmãos? É isso que o Senhor está querendo nos explicar. E ele dá provas. Veja, um fantasma não tem carne e osso. Dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Jesus mostra, sou eu mesmo. E mais, ele ainda pede algo para comer, para mostrar que é ele mesmo. Inclusive, um corpo glorioso ressuscitado não precisa mais comer. Não tem mais essa necessidade. Mas Jesus faz questão de comer diante deles, para mostrar e para provar que é ele mesmo. E aí, depois Jesus faz algo maravilhoso. Jesus, ele abre a inteligência dos discípulos para acreditar e entender as Escrituras. E aqui, Jesus agora entra num ponto muito importante. Como nós hoje precisamos que Deus abra a nossa inteligência para que a gente possa entender as Escrituras. E veja, irmãos, não entender segundo a nossa cabeça, não segundo a nossa hermenêutica, mas segundo aquilo que o magistério da igreja nos explica e nos ensina a respeito da Sagrada Escritura. E isso é muito maravilhoso. Por quê? Porque Jesus está dizendo que ele não nos deixa caminhar na escuridão. Embora nós caminhamos na penumbra da fé, essa penumbra da fé ela é muito mais clara do que quem caminha sem fé. Na realidade, quem caminha sem fé é quem caminha no escuro. Quem caminha na via da fé caminha numa via luminosa. E ela é tão luminosa que ela chega a nos cegar. Essa é a via da fé. Que coisa maravilhosa. Então Jesus está dizendo: abre a inteligência dos discípulos para que eles possam entender as Escrituras, para compreender, por exemplo, a cruz, para compreender, por exemplo, a ressurreição. Quantas vezes nós estamos com a nossa inteligência travada e fechada diante dos problemas dessa vida? Quantas vezes nós precisamos transcender e ir além para poder ver além da aparência das coisas que acontecem na nossa vida? Quantas vezes nós não conseguimos ir além de um problema, por exemplo, de saúde, de um problema de falta de emprego, de um problema financeiro, de um filho que está afastado? Nós não conseguimos ir além daquilo ali e ficamos só naquilo por aquilo mesmo. Não. Jesus hoje quer abrir a nossa inteligência para que a gente faça uma pergunta hoje muito mais profunda. Em vez de perguntar o porquê das coisas, que a gente pergunte: Senhor, para quê? O que o Senhor está querendo me mostrar com isso? Aonde eu preciso crescer com essa dor, com esse problema, com essa realidade?
que eu preciso mudar ainda na minha vida, como nós precisamos ter a nossa inteligência expandida, alargada, para que a gente possa ver segundo o coração de Deus. É isso, os discípulos ali estavam tão desbaratinados que não conseguiam enxergar e não conseguiam ver e acreditar em tudo aquilo que Jesus já tinha explicado para cada um deles. Peçamos ao Senhor hoje, meus amigos, que nós também tenhamos a nossa inteligência alargada e não encolhida pelo sistema desse mundo, pelo sistema do anticristo, que quer nos tirar do horizonte toda a maravilha que Deus realiza em cada um de nós. Que nós hoje possamos verdadeiramente experimentar a força do ressuscitado na nossa vida, sabendo que, no fim, Jesus reinará com cada uma das suas criaturas, com seus corpos gloriosos. E essa felicidade já começa agora, nessa vida, nesse mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.